Olá, glórias a Deus. Bendito seja o nosso Criador eterno. Bendito seja a Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e toda exaltação. Sou seu amigo, pastor Van, das 19 horas. Aí, coloca aí meus estudos. Eu sei que no meio dessa plataforma, de canais no YouTube, há gigantes, monstros consagrados, como professores de grego, hebraico, aramaico, das línguas, conhecedores. E eu vou ali, batendo devagarinho, cada dia, boto meu vídeo, meu estudo, e eu acredito, tenho convicção de que a graça de Cristo está sobre mim, assim como esteve também na vida de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, também está sobre os pequenininhos. E também está na sua vida. A você do canal, meus parabéns. O 375, ontem aumentou 1, para a glória de Deus. E continue assim, manda aí, ajuda aí o canal, vê esta mensagem abençoadora. Eu estou falando sobre, irmão, antes de eu falar aqui, irmão Valdemir aí, meu abração da Bahia, a todos os baianos, receba meu abraço, do seu amigo aqui da Paraíba, um paraibano, glória a Deus. Também a todos os demais irmãos e irmãs do canal, um abraço forte e que Deus continue te abençoando grandemente. Então vamos dar continuidade, o tempo aqui é ouro, meu irmão, corre rápido esse reloginho, é uma bênção. Então, eu estou falando sobre os últimos dias, que está aqui, aqui ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós do ano 60, 62, é bom frisar isso. E Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele estava no ano 60, 62 e já pensando no ano 70, com a queda do templo, com a vinda do Filho do Homem, com a explosão da grande tribulação, a queima do templo, a queima de Jerusalém, a cidade toda pegou fogo. Então tudo isso está no livro do Apocalipse, Lucas capítulo 21. Você leu Lucas 21, você vai entender o Apocalipse. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que eles estavam nos últimos dias. Eles, anos 60, 62, estavam nos últimos dias. A igreja de Pedro, de Paulo e de João. Aqui, ó, falou-nos nesses últimos dias. Mas os pastores são teimosos, são insistentes. Eles querem porque querem forçar isso aqui, trazer, eles puxam, não, os últimos dias tem que ser hoje. Porque se eu aceitar que os últimos dias foram para os apóstolos e terminou em 70, o que eu vou fazer com os meus livros? O que eu vou fazer com a minha reputação? Eu vou deixar de ganhar passagem de graça para conhecer a Europa? Eu vou deixar de ver as pirâmides? Eu vou deixar de ganhar um bom salário? Se eu concordar com isso aqui, eu não posso concordar. Então muitos pastores, estão tomando remédios controlados para pressão, para dormir. Por quê? Porque nós, da escatologia consumada, estamos batendo de frente. Nós não temos o poder de fogo que eles têm, de bom salário. Nós não ganhamos salários, nós não temos ajuda financeira, não somos famosos, mas temos a maior arma contra a escatologia mentirosa, enganosa do futuro, que é o quê? A própria Escritura. Então nós usamos ela, não usamos nenhum livro, não usamos nenhuma pitonisa, nenhuma profetisa, não usamos nenhum outro concorrente do livro, nenhum outro autor de outro livro, não. Usamos o quê? A Bíblia. Explicamos pela Bíblia. Então, se você quer refutar, refute pela Bíblia. Se esses últimos dias aqui não foram
bota aí embaixo que esses últimos dias foram profetizados para nós. Não, esses últimos dias foram os últimos dias daquela dispensação, antiga dispensação ou aquele aion, ok? Então, tá aqui. Aí você vem para Efésios, né? Que são esses três textos, Efésios capítulo 1, versículo 10, e ele diz, deixa eu colocar aqui essa tradução aqui para você entender sobre dispensação. Muito bom o estudo anterior. Se você não assistiu, assista o estudo anterior, veja lá. Aqui, ó, de tornar, versículo 10, perdão, corrigida, fiel, cadê? Aqui. Isto é, de fazer convergir, vou para fiel, em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Agora eu vou entrar aqui agora. Dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação, você já ouviu falar que foi um plano de Deus, certo? Um projeto de Deus que só seria executado, manifestado no final desta dispensação. Ou seja, no final seriam os últimos dias, a contar do nascimento de Cristo até a queda do templo de Jerusalém. Ali foram contados o fim desta dispensação, conhecido também como os últimos dias. E não passa disso. Não adianta querer colocar essa dispensação para os dias de hoje, trazer para os dias de hoje, porque se você trouxer essa dispensação para os dias de hoje, você tem que trazer Paulo, você tem que trazer os apóstolos, você tem que trazer o sacrifício de Cristo, tem que trazer a queda do templo. Por quê? Porque eles estavam no ano aqui, 54, 55, certo? Então, os últimos dias, beleza? Dessa dispensação daquele aion, daquela era. Vamos explicar tudo isso devagarinho aqui. Então, Efésios 1:10 diz, esse termo aqui, ó, isto é, de fazer convergir em Cristo, ou para trazer, né, para trazer a dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no termo grego lá, quando você vai ver a Bíblia, né, grega que você vai ler, está escrito assim, eis tem oikonomia, aqui, dispensação, oikonomia, tu pleromatos, aqui ó, plenitude, pleromatos, ton kairon, dos tempos, plenitude dos tempos, kairon. Então, eles estavam vivendo, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, antes de 70, eles estavam vivendo na plenitude dos tempos. Agora o negócio vai ficar melhor. Agora você vai entender, compreender que realmente esses últimos dias não servem para nós. Não foram escritos para nós. Que toda a escritura, todos os livros, de Mateus até Apocalipse, já foram cumpridos tudo. Tudo terminou em 70. Agora, preste atenção aqui agora. Então, pleromatos, está aqui, plenitude, ton kairon, dos tempos. Pleromatos. Então, esta palavrinha aqui, ó, plenitude, que vem do grego, da terminologia grega, pleroma, que é plenitude, aquilo que enche, aqui ó, aquilo que enche, preenche, medida cheia, extensão total. Veja que a própria língua grega já diz em que tempo eles estavam. Eles estavam nessa dispensação, que essa dispensação, né, ela diz que essa dispensação, eles estavam na plenitude, né, dessa dispensação, ou deste aion, ou deste período de tempo aqui que estava acabando. Por quê? Porque eles estavam no pleroma, na plenitude. Esse tempo aqui estava cheio, completo, uma extensão total. Então, nos contextos de Efésios 1:10 e Gálatas, vamos aqui para Gálatas, capítulo 4,
E o versículo de número 4, olha o que é que diz, Gálatas. Mas, quando chegou o plerômetro, está vendo aqui? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, quando chegou o fim, o complemento, a plenitude, né? Que o grego chama de pleroma. Quando chegou aquilo que enche, aquilo que completa a medida total, ou o número completo, quando chegou o tempo cheio, que eles falam de tempo cheio, nesse termo aqui, pleroma. Então, quando chegou esta plenitude, Jesus veio. Então, Jesus, se estivéssemos nos últimos dias, Jesus teria que vir nos dias de hoje. Jesus veio na plenitude do tempo daquele aion, daquela era, ou daquela dispensação judaica. Jesus teria que nascer. Quando você diz assim, estamos nos últimos dias, Jesus tem que voltar. Aliás, Jesus tem que nascer de uma mulher, de Maria. Maria tem que ressuscitar, José, tem que ser toda aquela história nos dias de hoje. Então não bate, não dá, não adianta a sua falácia, doutor. O Senhor não vai conseguir. Muito pelo contrário, milhares e milhares e milhares de crentes, né, que estão deixando a religião de vocês porque estão vendo a verdade e estão, caindo fora, deixando de ser um religioso, deixando de dar dízimo para vocês viajarem, ter uma mordomia muito boa, pagar um bom plano, enquanto os irmãozinhos estão morrendo de fome, não tem um plano de saúde, não tem um dinheiro para pagar suas contas, e vocês viajando de jatinho para lá, jatinho para cá, carros importados, mansões para morar, casas em cada lugar no mundo. Vocês sim é que deveriam pagar as contas, né, daqueles que sustentam vocês, mas graças a Deus que Deus está nos usando, né, os irmãozinhos da graça, trazendo a verdade e libertando centenas e centenas de milhares de crentes, de gente, de homens e mulheres neste Brasil e no mundo, pela revelação da graça. A escatologia, doutor, o Senhor está com medo, ela é consumada. Jesus veio no ano 70, a princípio de dores, grande tribulação, e os últimos dias foram de nascimento de Jesus até o ano 70. E isso tudo para a glória de Deus. Bendito seja Deus. Então está aqui, mas quando chegou a plenitude, o final desse tempo aqui, desse tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, um homem chamado Jesus de Nazaré, nasceu no final daquele aion, daquela era, na plenitude, né, daquele mundo judaico, no final, né, daquela era. Aqui, Efésios, Jesus nasceu aqui, Efésios 1:10, aqui, Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestes ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Então Jesus nasceu aqui, no final desta era, deste mundo, desta dispensação, deste aion, ok? Então Jesus nasceu aí, e aí ele nasceu, zerou o tempo, estava findando aqui esta dispensação, este mundo, né, ou esta era, este aion, e Jesus viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, prometeu voltar em 70, ele disse que voltaria em 70, Mateus 30, Mateus capítulo 24, versículo 34, ele disse que voltaria antes, até o fim, no finalzinho mesmo dessa dispensação, ele veio e consumou todas as coisas para a glória de Deus. Então, plerômatos ton kairon, está aqui, na plenitude dos tempos. Então, plerômato, né, é a totalidade, né, de um período de tempo, ou seja, o tempo completo. Aqui,
nessa dispensação, tempo completo, pleroma, finalmente chegou. Então eles sabiam que essa dispensação dos últimos dias finalmente tinha chegado para os discípulos. Agora, entenda agora, meu irmão, minha irmã, entenda aqui agora para você ser liberto de uma vez sobre os últimos dias. Quando é pregado isso aqui, vou voltar aqui para Atos, vamos botar Atos, capítulo 2, versículo 17, que é muito usado, eu usei muito isso para enganar os crentes, mas eu não sabia. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Então, nos últimos dias, irmão, estamos nos últimos dias, aleluia, terra, prepara que Jesus está voltando, terra. Estamos nos últimos dias. Se você disser no púlpito da sua igreja que você está nos últimos dias, você tem que voltar no tempo, meu irmão. Você tem que estar no ano 50, no ano 55, no ano 60, antes de 70. Aí você pode abrir a sua boca e dizer que está nos últimos dias. Fora isso, meu irmão, você está enganando com essa sua falácia, né? E enganando os irmãos para numa falsa esperança, num falso ensino, né? Numa escatologia enganosa. Cada vez mais vocês enganam para quê? Para mantê-las presas no curral e nada mais. Se você diz, pastor, que está nos últimos dias, você é mágico. Você consegue se transportar para o ano 64, 65, 66, Atos dos Apóstolos, ou menos ainda, no ano 50, no ano 55, quando Paulo escreveu para Corinto, para Éfeso, para Colossos. Então, quando você diz que está nos últimos dias, você voltou ao tempo. Você, olha, é mágico. Você é um super-homem, você consegue voltar no tempo. Esses últimos dias foram para eles. Eles estavam na plenitude dos tempos. Eles estavam no pleroma, tempo cheio, tempo completo. Chegou o fim para eles. Por isso que eles anunciavam os últimos dias. Beleza? Tranquilidade? Então entenda isso aqui agora. Os discípulos de Cristo e a igreja do primeiro século estavam vivendo o fim daquela dispensação. Aqui era o fim de da antiga dispensação judaica. Ou do antigo Aion. Do primeiro século. No primeiro século. Estavam vivendo o fim daquela dispensação. Ok? Dizer que estavam nos últimos dias, né? Ou seja, eles poderiam dizer, Pedro, Paulo, João, Tiago e os discípulos, eles sim poderiam dizer que estavam vivendo os últimos dias. Por quê? Porque eles estavam no fim daquele aion, certo? No fim aqui, eles estavam aqui no fim dessa dispensação deste aion, certo? No fim daquela era judaica. Então, se eles estavam vivendo no fim, então eles poderiam dizer que estavam nos últimos dias, que concluiu, que estavam no pleroma, na dispensação, plenitude dos tempos. Então, eles sim sabiam que os últimos dias estavam findando. Aquele aion, aquela era, aquela dispensação judaica, a antiga dispensação, estava acabando e teve o seu término no ano 70. Por isso que ele dizia, nós estamos nos últimos dias. Se o senhor pastor, né, tem mais de 1030 anos, o senhor pode dizer, 1000 não, 2030 anos, o senhor pode dizer sim, com toda certeza, eu estou esperando Jesus nos últimos dias. Se não tem, pastor, vá aprender um pouquinho de Bíblia, né, ao senhor, e
e fale a verdade, que é mais honesto, né? É mais, o senhor se sente melhor, se sente bem, tem mais paz, não precisa, né, ter dor de cabeça nenhuma, né, nem passar vergonha. Então, os últimos dias da antiga dispensação judaica, beleza? Então, eles poderiam dizer isso, nós não. Está aqui apenas história. Agora, presta bem atenção aqui, igreja. Preste atenção, igreja. Você aí que está me ouvindo, preste bem atenção aqui agora. Neste e outros contextos, kairos, tempos, olha só, falamos de plenitude, falamos de quê? Dispensação, que foi um plano de Deus que estava oculto em Deus, e Deus só manifestou esse plano em Cristo, e Cristo manifestou a Paulo, revelou a Paulo, e Paulo aos irmãos, e chegou até nós, certo? Agora, este plano, esta dispensação, porque eles estavam nos últimos dias, e os últimos dias daquele aion, daquela era, daquele mundo judaico. Falamos sobre plenitude, pleroma, que esse tempo, essa dispensação chegou ao fim, pleroma, ok? Estava completo, o tempo estava cheio, o tempo estava completo, e só faltava agora chegar 70 para acabar essa antiga dispensação. Porque de 70 em diante começou a nova dispensação, que já estava, né, vindo da cruz de Cristo. A salvação pela fé, mas eles não queriam aceitar. Para isso, Deus interviu na história, derrubou o templo e mostrou para eles que agora estava validando a nova dispensação, ou o novo pacto, ou a nova aliança. Vamos ver isso já já em Hebreus. Quando chegar Hebreus, vamos lá, os doutores vão ficar assim, ó. Ih, rapaz, esse rapaz aí tá falando demais, vamos fazer alguma coisa. Eles estão tremendo na base. Mas não se preocupe, quem está conosco é a verdade, é a Escritura, é a Bíblia. Pode me chamar de herege, de doido, de fanático, de lunático, de que você quiser. Agora, você não pode dizer de que o que eu estou falando aqui é mentira. Você tem que concordar, concorde pelo menos com o texto. O senhor doutor da lei sabe disso. Vamos lá, vamos aqui. Presta muita atenção aqui agora, muita atenção. Efésios 1:10 fala da dispensação, plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Essa palavrinha aqui, tempos, que é pleromaton kairon. Pleromaton kairon. Ou seja, kairon aqui é um substantivo masculino para tempo. Ok? Beleza? Tranquilo. Tempo. Atenção aqui agora. Atenção aqui, igreja. Neste e outros contextos, aqui, kairon, que vem da terminologia grega kairos, é usado para um período limitado, olha que eles estavam no fim da dispensação. Pleroma, bate tudo, ó. Um tempo limitado de tempo, marcado por circunstâncias características ou uma situação marcante. Algo estava para acontecer que Paulo escreve aqui, acrescenta plenitude dos tempos. Ou seja, algo ou algumas coisas estavam acontecendo ou iriam acontecer até o final desta dispensação dos últimos dias, que caracterizava, né, aquela geração, aquele tempo aqui, né, do ano 30 até o ano 70 foi marcado, certo, por coisas características que marcou este tempo, como por exemplo, eu vou mostrar para você aqui o que aconteceu nesse tempo aqui, nesta plenitude, nesta antiga dispensação até o ano 70. Por exemplo, a ressurreição, né? Aquele quando ele diz que Pedro, quando se levanta e fala
Atos capítulo 2, versículo 17, que diz: Deus nos últimos dias derramaria sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, e assim. Então, tudo isto, todos esses acontecimentos, caracterizavam que eles estavam no final dessa dispensação. Porque tudo teria que ocorrer, acontecer no final dessa dispensação. Ok? Então, seria uma situação marcante. Agora, este tempo aqui era limitado, um curto período de tempo. Kairos, aqui, tempos, Kairos, usado para o tempo de crise. Olha só, neste contexto aqui, que eu vou mostrar outros textos, o tempo de crise, ou os últimos tempos. Tá vendo aí? Você é professor de grego? Ajuda aí. Você que é estudante de grego, você sabe disso, né? Então quem tem os léxicos, quem gosta de estudar como eu, você vai aprender que quando ele diz aqui, ó, na dispensação da plenitude, do tempo que chegou o fim dessa antiga dispensação judaica dos judeus, o tempo dos judeus, a religião judaica, os sacrifícios, a lei cerimoniais, né, e outra série de leis, estavam chegando no seu fim. E no fim dos tempos, e este tempo aqui, Kairos, é usado para o tempo de crise, últimos dias, princípio de dores, grande tribulação e os últimos tempos. Só os discípulos de Jesus e a igreja do primeiro século pode dizer, ou podia dizer, estamos nos últimos dias. Só os discípulos e a igreja do primeiro século, no ano 50, 55, 60, 62, só eles, doutores, só eles, a igreja de Pedro, de Paulo, de João e os seus contemporâneos, só eles puderam dizer, estamos nos últimos dias. Preste atenção aqui agora. Mateus 8, 29. Mateus 8, versículo de número 29, que diz: Então eles gritaram: Que quereis conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo, Kairos, tempo de crise, tempo do julgamento, né? O tempo da grande perseguição, o tempo do juízo de Deus. Olha só, o que esses demônios falaram para Jesus: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Então este tempo aqui está ligado com o final dos últimos dias e está ligado com o final daquele pleroma, Kairos, da plenitude dos tempos, que está ligado à antiga dispensação mosaica. É difícil entender isso para nós? Não. Mas para os doutores, sim, é muito difícil. Né, doutor? Doutor, é muito difícil o senhor entender isso. Agora, entendeu isso aí, igreja? Entendeu? Aqui, ó. Entendeu, filho de Deus, filha de Deus? Aqui, ó. Então viesse nos atormentar antes do devido tempo. Que tempo foi esse? Tempo de crise. Qual foi o tempo da grande tribulação? 70. Então ele está dizendo que o final do tempo seria em 70, ou seja, os últimos dias terminaria em 70. A antiga dispensação mosaica terminaria em 70. Para eles do ano aqui, 30. Beleza? Tem mais? Tem mais. 16:3, Mateus 16:3. Vá guardando aí, igreja, presta atenção aí, crente. Mateus 16:3. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está
vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, kairos, de crise. Jesus disse, se vocês sabem interpretar o sinal do céu, porque vocês também não conseguem interpretar ou discernir, né, os sinais dos últimos tempos. Olha só, ano 30, os últimos tempos, os últimos dias, a antiga dispensação mosaica que terminou em 70. Tudo bate, não adianta, não queira se espernear, não me acuse aí, não baixe o nível. Responda. Você tem que responder dentro das escrituras, beleza? Tranquilidade? Então aqui, ó, Jesus disse para eles aqui, vocês têm que saber interpretar os sinais dos últimos tempos. Que tempo é esse aqui? Kairos, tempo de crise, grande tribulação, perseguição, sofrimento, ano 70. Aliás, de 66 até o ano 72, mas a queda do templo no ano 70. Tem mais? Tem. Marcos 10, 30. Marcos, capítulo 10, versículo 30. Você está percebendo, meu amado irmão, minha irmã, que não é chegar assim e dizer, Jesus voltou em 70. Estamos nos últimos dias, meu irmão. Não. Existe uma sequência de passagem, de entendimento, porque a Bíblia é como se ela fosse um quebra-cabeça. E você precisa juntar daqui, juntar dali. Olha só, eu estou falando sobre dispensação, últimos dias, plenitude, kairos, né? E assim você vai juntando tudo para você ter um entendimento. Não, mas ele usa aí um versículo isolado. Não sou isolado não, doutor. Isolado estão vocês na escatologia do futuro que não tem apoio nas escrituras. Agora, o que nós ensinamos é Bíblia mesmo. Isso aqui é revelação dada pelas escrituras. Não tem aqui acheologia, menteriologia. Não, aqui não. E nem falsiologia. Não. É Bíblia. Eu estou usando o texto. E a própria Bíblia está falando para nós. E para você também, doutor. Vamos lá. 10:30 de Marcos, ano 30, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Então, no tempo presente, aqui ó, no tempo presente, né, kairos, irmãos, irmãs, filhos, campos, e com eles perseguições. Então esse tempo aqui significa o quê? Perseguição, luta, aflição, dores. Está lá em Efésios 1:10. No final dos últimos dias houve princípio de dores e grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, também aparece kairos. 1 Coríntios capítulo de número 7 e o versículo de número 29. 29 diz: o que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Doutor, preste atenção aqui. Paulo está falando para os que são casados que aproveitassem, né, a oportunidade, o tempo que eram casados. Por quê? Porque eles estavam no pouco tempo. Paulo estava se referindo aqui no ano 70 do que iria acontecer na grande perseguição e grande tribulação. E ele diz, o que quero dizer é que o tempo, kairos, é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Por quê? Porque estava se aproximando, se avizinhando, né, a grande tribulação. Aproveita o tempo que vocês têm. Porque, meu amigo, vocês não vão ter tempo para namorar mais não, nem para se relacionar como esposo ou esposa. Mas aproveita o tempo, porque é pouco. Isso aqui
para a religião é pouco? É não. Isso aqui, para os pastores evangélicos, o tempo é pouco? É nada, porque dura 2000 anos. Paulo estava falando para eles lá. Não vou nem comentar. Então, e para a gente concluir, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqui, ó. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque Kairos, o tempo está próximo. Tá próximo para eles. Ano 69. Anos 68, 69, 70. O Apocalipse não passou de 70. Então, o tempo está próximo. Kairos, tempo aqui, ó. Kairos, tempo de quê? Tempo de crise. Tempo da perseguição. O tempo da angústia, o tempo da dor, né? O tempo da grande tribulação. Para eles, 3.000 anos, né, doutor? Para os doutores das religiões evangélicas, testemunha de Jeová, isso aqui é um tapa na cara da religião. O tempo está muito longe, João disse. Aqui, ó. O tempo é para mais de 5.000 anos. Enquanto o sol, preste atenção aqui, igreja, enquanto o sol tiver calor, tiver luz, tiver sua claridade, certo? Ou seja, Jesus não vem, porque para a religião o sol tem que cair. Né? O sol tem que perder, né, a sua luz, né, o seu calor, o seu fogo. Então a ciência diz que o sol vai demorar mais. E olha só, isso é uma projeção da ciência que diz que o sol vai acabar, certo? Ou seja, aliás, a religião diz que o sol vai acabar. A ciência diz que para o sol perder a sua luz, deixar de dar luz no mundo, na Terra, vai demorar milhões e milhões de anos. Mas Jesus é iminente. A volta de Jesus para os dias de hoje é iminente. Para a terra acabar, Eclesiastes 1:4 diz que a terra não vai acabar nunca. A terra não vai acabar. Então, se a terra não acabar, mas para os religiosos, a terra vai ser transformada, vai pegar fogo, vai acabar tudo. Então, enquanto a terra não acaba, esse próximo aqui, não é verdade? Para eles, para as testemunhas de Jeová, adventismo do sétimo dia e a religião evangélica, esse próximo aqui vai durar até a terra acabar. Ou seja, vai durar milhões ou bilhões de anos. Porque não tem que dar sinais no sol, na lua e nas estrelas? Não dá, não dá. Então, sim, aí aqui, versículo 3 diz, né? Feliz aquele que lê as palavras das profecias, aqueles que ouvem, aqueles que guardam o que nela está escrito, porque o tempo da grande tribulação está próximo. Próximo para eles. Próximo para eles e não para nós. Tranquilidade? Beleza? Então, vimos que, sim, aí você volta aqui agora para Efésios capítulo 1, versículo 10, e diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestes ou terrenas na dispensação. Dispensação, você já sabe, que é um plano de Deus, foi o plano de Deus, o projeto de Deus para salvar a humanidade por intermédio da graça, do favor dele em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, né? E isso aconteceu no final daquela dispensação, ou seja, do nascimento de Cristo até o ano 70, com a queda do templo, que foi o sinal do fim desta dispensação, que eles estavam vivendo nos últimos dias, na plenitude dos tempos. Isé finir. Agora, vamos aqui agora, ok? Então, tempo aqui é Kairos, tempo de crise. Veja só, últimos dias, princípio de dores, grande tribulação, é o juízo de Deus sobre Israel no final desta dispensação. Por quê? O texto confirma isso. Plenitude, pleroma. O tempo estava completo. Esta dispensação chegou ao fim. Por quê? Porque o tempo aqui era o tempo que viria agora de crise, de tribulação, de sofrimento. Este termozinho aqui
indica isso. Tranquilidade? Então, Kairos, Efésios 1:10, Kairos, tempo, também é usado especialmente para tempo ou época estabelecido para a vinda do Filho do Homem em seu reino para o juízo final. Isto aqui, ó, olha como bate, irmão. Olha como a Bíblia se completa. Ela mesmo se revela para quem ela quer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela se manifesta para quem ela quer. Ela fala com quem ela quer. Está aqui, ó, Bíblia, tempos aqui, dispensação, plenitude dos tempos. Então, este tempo aqui, presta bem atenção aqui agora que eu vou concluir, igreja. Tem mais esse. Esse tempo aqui, também, Kairos, também, nos seus contextos que eu vou citar, é usado especialmente para o tempo ou época estabelecido para a vinda do Filho do Homem em seu reino para o juízo final. Quer saber disso aí? Nos textos que eu vou dizer, que isto aqui, ó, que esta dispensação, que os últimos dias, ó, escuta o que eu vou lhe dizer. Aqui, ó, vou voltar aqui que eu estou citando texto por texto, versículo 2, aqui, Hebreus 1:2. Mas nesses últimos dias, os últimos dias, entenda agora, os últimos dias que os apóstolos e a igreja dos apóstolos estavam passando, os últimos dias daquela dispensação, daquele aion, daquele período judaico, que é uma dispensação da antiga dispensação, da lei, do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, fazia parte daquela antiga dispensação, eles estavam vivendo, certo? E entra aqui agora que eles estavam o quê? No final, certo? No pleroma, na plenitude dos tempos, Kairos. Então você viu aqui, ó, últimos dias. Só os apóstolos e a igreja do tempo dos apóstolos, antes de 70, no primeiro século, só eles poderiam dizer: nós estamos vivendo os últimos dias. Qualquer pastor no seu púlpito que ensina ou diz, usa esse texto para dizer que está nos últimos dias, você é um fantasma do ano 60, 62, que é onde foi escrito isto aqui. Você é um fantasma. Você não está no século 21. Você ainda está no século I, no ano 60, 62, porque ainda não houve a queda do tempo. Você, pastor fantasma, que ensina que está nos últimos dias, parabéns, você não tem corpo, você nasceu no ano 20, ano 15, ano 5, e ainda não aconteceu a queda do templo. Você está de parabéns. Mas qualquer estudante honesto, sincero, que gosta, né, de falar a verdade, sabe que esses últimos dias foram os últimos dias daquela dispensação, daquele mundo judaico ou da lei propriamente dita, ok? Então eu vou falar no próximo estudo, isto aqui, ó, muito importante o que eu vou falar no próximo estudo. Isso aqui, ó, 1:10, aqui, ó. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Esse tempo aqui é referente também à vinda do Filho do Homem, que eles, os apóstolos e a igreja contemporânea de Pedro, de Paulo e de João, estavam esperando, que aconteceu exatamente no ano 70. O Filho do Homem veio no ano 70 e acabou esta dispensação. E acabou a plenitude desse, todas as crises, todo princípio de dor, de grande tribulação aqui. E a vinda do Filho do Homem aconteceu no final dessa dispensação, que eles chamavam de últimos dias. A escatologia é consumada, meu irmão, minha irmã. Confirma aí, dá o like aí e se inscreva no canal. Ajuda teu irmão Van aí, se inscrever no canal.
Jesus veio em 70. Essa dispensação foi um período de tempo judaico. O mundo judaico foi aqui, ó, antiga dispensação, antigo pacto, antiga lei que foi dado para os judeus, que Deus falava com ele através dos sacrifícios, né? Eles tinham esse sacrifício, o cerimonialismo, estava tudo isso aqui, ó, dentro da antiga dispensação. Batismo com água, Santa Ceia, Páscoa, voto, jejum, guarda do sábado, tudo isto aqui foi dado aos judeus, chamava-se antiga dispensação. E eles estavam no fim dos tempos dessa dispensação, também conhecido como os últimos dias. Deus te abençoe grandemente. Próximo estudo, vou falar disso aqui, ó. Tempos, Kairos, que falava de quê? Da vinda de Jesus no ano 70. Paz de Cristo. Confirma aí, ajuda teu irmão. A escatologia consumada para a glória de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.